Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo solene, em que nós celebramos o Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor. Domingo passado lembrávamos a ascensão do Senhor, a volta, a ida de Jesus ao encontro do Pai, seu retorno ao céu, e ele nos garantia que não iríamos ficar só, mas enviaria o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, para ser nosso advogado, para nos recordar tudo aquilo que ele nos ensinou e reavivar a chama de Deus em nosso coração. E assim, 50 dias após a ressurreição, eis aqui que nós chegamos à festa do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre cada um de nós. Por isso, deixemos ser contagiados por esta ação de Deus. Deixemos ser penetrados com este amor incondicional que tem Deus para com cada um de nós. Celebrar o Pentecostes é reconhecer que o tempo da igreja é urgente, o tempo da igreja começa com esta vinda do Espírito Santo Paráclito sobre cada um de nós. Te convido, sempre que você receber este meu material, durante a semana que envio para você os áudios com a reflexão do Evangelho, sempre que você receber, e aos domingos envio estes áudios, esses vídeos, sempre que você receber, e se você gosta, partilhe, passe para mais pessoas, para amigos que você tem, para seus grupos de WhatsApp, e peça que as pessoas se inscrevam em nosso canal. Assim iremos aumentar a nossa família, a palavra de Deus chegará a mais pessoas, e você, junto comigo, está sendo missionário, anunciador da palavra de Deus, levando esta palavra a mais pessoas. Fique imaginando que neste tempo de fake news, com esses candidatos, polaridade que nós temos política do Brasil, os vídeos, as mentiras que eles disseminam, chegam com tanta facilidade a milhares, a milhões de pessoas, porque cada um dissemina para os seus grupos. Mas quando é uma coisa séria, como a palavra de Deus, nós temos dificuldade de disseminar, de fazer com que chegue ao maior número de pessoas. Vamos fazer isto. Vamos fazer com que a verdade seja mais forte do que a mentira. A palavra de Deus é a verdade por excelência. Mas nós temos dificuldade de fazer com que esta palavra chegue a mais pessoas. Se una comigo. Vamos fazer com que a verdade vença a barreira das mentiras. A palavra de Deus que hoje nós meditamos, nesta festa de Pentecostes, a primeira leitura trata, digamos assim, do rito de Pentecostes. Como que se deu, como que aconteceu este acontecimento junto aos discípulos. Mostra os discípulos em Jerusalém e ali estão reunidos, e é neste momento em que estão reunidos que vem sobre eles o Espírito Santo de Deus. Mostra uma forte ventania, e desta ventania, digamos assim, o Espírito Santo se materializa na figura de fogo que pousa sobre cada um. E à medida que o Espírito Santo pousa sobre cada um, começa a reação da parte dos discípulos. E a reação é que a primeira reação vai ser da parte da multidão que está ali, que vai ser tomada de espanto e admiração, porque os discípulos começam a falar na língua de todos que se encontravam ali. Tinha pessoas de tribos diferentes,
que falavam com línguas diferentes, usavam línguas diferentes, mas os discípulos, a partir da experiência que têm do Espírito Santo de Deus, falam, fazendo com que todas as tribos que ali se encontravam entendessem a mensagem. A mensagem que eles diziam era a mensagem do amor. Eles não falavam em língua desconhecida, não era uma glossolalia, ou seja, aquela história de falar em língua que ninguém entende coisa nenhuma. Não é isso que acontece no Pentecostes. O que acontece no Pentecostes é que os discípulos do Senhor, os apóstolos de Jesus, quando são infundidos pelo Espírito Santo de Deus, eles começam a falar de forma clara e nítida do amor de Deus. O amor é compreendido por todas as línguas. O amor é entendido por todas e as diferentes nações. Não preciso falar uma língua desconhecida, mas o amor é conhecido por todas as línguas. E é isto que acontece no Pentecostes. Todas as nações entenderam a mensagem ali, testemunhada e anunciada pelos discípulos do Senhor. Portanto, os passos dessa liturgia dessa leitura, a reunião dos discípulos, segundo momento, a vinda do Espírito Santo, terceiro momento, a reação desta presença do Espírito Santo, que vai ser o comunicar esta mensagem de amor trazida pelo Espírito Santo, onde todos que ali se encontravam entenderam a mensagem. É este o milagre de Pentecostes. O evangelho que nós meditamos hoje nos é dado João 20, versículos 19 ao 23, que diz: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo de Deus. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um texto muito conhecido e nos ajuda a rezar a partir de 3 aspectos. O primeiro mostra ainda o medo em que os discípulos do Senhor estavam pelas as diversas pessoas de lá fora que criticavam e que ameaçavam-os. Por isso eles continuavam trancados. Por isso o Evangelho também diz que, começa o Evangelho a dizer, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Noite significa sempre dúvida para aqueles que se apresentam como protagonista. Portanto, os discípulos do Senhor estavam em dúvida, com medo, não de Deus, mas daqueles que estavam lá fora, os ameaçando. E é nesse aspecto, nesse ambiente de medo, que vai chegar Jesus. Jesus entra e anuncia-lhes a paz, aquilo que eles precisavam. A paz esteja convosco. Depois, Jesus mostra as mãos e o lado, e este apresentar as mãos e o lado suscita no coração dos discípulos uma forte alegria. Eles se alegram ao verem o Senhor, pois a chaga de Jesus lembra, Ele é Deus. Sua chaga manifesta o amor que tem Deus para conosco. Por isso, Jesus é reconhecido e acolhido naquele ambiente que antes reinava o medo, agora reina a alegria. É muito importante esta mudança de realidade, de sentimento que ali acontece. O segundo momento, Jesus mais uma vez reforça a temática da paz.
a paz esteja convosco. E aí ele vai dizer quem o envia e qual a motivação que os traz. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, como eu fui um missionário, um atuante, um atualizador, um anunciador da Boa Nova, eu também quero que vocês assim sejam. Por isso, como o Pai me enviou e eu aceitei esse convite, este envio, eu também vos envio. E os envio nessa perspectiva e neste sentimento de paz. Ali a paz estava presente. Último momento, terceiro momento do Evangelho, do pequeno texto, é justamente agora o ápice de Pentecostes, onde vai dizer Jesus que sopra sobre eles. Portanto, Pentecostes é uma nova criação. Soprar-se, lembra-nos o livro do Gênesis, Deus que soprou sobre aquele punhado de argila e dali gera o ser humano, Ish e Shar. E agora, no Pentecoste, uma nova criação se dá com a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso sopra sobre eles o Espírito Santo. E diz, recebei o Espírito Santo de Deus. E aí agora, Jesus, ao nos dar, nos presentear o Espírito Santo, ele não quer que nós continuemos ali parados, naquela sala trancados. Mas agora é hora de agir, é hora de ser testemunha, é hora de ser sinal desse Espírito Santo o qual recebemos. E aí ele diz, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O Espírito Santo de Deus nos habilita a sermos portadores do amor. O Espírito Santo de Deus nos habilita a anunciar a misericórdia, o perdão de Deus àqueles que nós encontrarmos. É o Espírito Santo que nos dá esta capacidade, nos habilita para imitarmos o Mestre Jesus. E aí termina com o conselho, o recado de Paulo, onde ele vai nos lembrar, ninguém diz Senhor, Senhor, a não ser pela força do Espírito Santo, a não ser quando o Espírito Santo reverbera em nós esta energia que vem da presença de Deus em nossa vida. E aí nos lembra Paulo que assim como o corpo tem vários membros, cada membro tem uma função, mas os membros do corpo só funcionam se estiver unido ao corpo. E quem coordena esse corpo é a cabeça. E quem é a cabeça nesse corpo é o próprio Deus. Ou seja, os nossos dons, que temos vários, só têm sentido se forem postos a serviço. E mais ainda, só tem sentido se o braço estiver unido ao corpo, ou seja, se todos esses membros, todos os dons que nós temos, só tem sentido se estiver em conexão com a cabeça, que é o próprio Jesus Cristo. Assim, diferentes são os dons, diferentes são os serviços, diferentes são os ministérios, mas um só é o Deus que comanda, é o Deus que gerencia, é o Deus que administra. É o tempo da igreja, é o tempo de uma igreja em saída, é o tempo de uma igreja sinodal, que nos convida a escutar a voz do povo e fazer com que esta voz seja ouvida pela igreja e levada em conta pela igreja. Amados e amadas, não esqueça de divulgar esse nosso trabalho, de se inscrever em nosso canal, deixar o like, e assim você vai estar comigo, sendo um anunciador, um testemunha da presença de Deus por meio da sua palavra. Um santo e abençoado domingo de Pentecostes para você e para a sua família. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar.